Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Caso PC Siqueira, que tá aí em investigação. Disseram que estava em fase final, mas até agora, pelo que eu vi, não finalizou. E aí tá surgindo várias questões aí na internet sobre a cena do... Não vou falar cena do crime, porque até agora a gente não sabe se é crime, mas a cena em que tudo aconteceu. Do apartamento do PC Siqueira. Sim. Você quer falar pra gente? Então, os amigos dele estão se pronunciando tem um tempo já, né? Portanto que eles não vão deixar esse caso morrer tão fácil. E aí, alguns amigos estão apresentando algumas provas ou evidências dos argumentos que eles estão apresentando para a polícia. E aí, um deles, muito forte, é que tem esse vídeo do PC fazendo barra. Aqui, dá para ver uma barra móvel aqui em cima. Quem já viu uma barra dessa sabe que não é muito difícil de tirar. Tá aparecendo pra galera a fotinho? Eu acho que tá. Tá aparecendo? É uma barra móvel, já diz o nome, né? É móvel. E o PC era um homem alto, até o que magro, a gente consegue ver aqui, bem magro. E ele tá com a perninha flexionada. Ou seja, se ele ficasse em pé aqui, o pé dele tocava o chão. E aí o que acontece? Segundo relatos, ele tirou a própria vida com um lençol na barra móvel e uma fita. E aí a gente tem também a foto do lençol amarrado na barra móvel. Tá. E o que narram sobre a suposta morte dele? Ele tirou a vida amarrando uma fita com esse lençol nessa barra móvel. Que ele dá pé. Estranho. Numa barra móvel. Em uma barra que... Então, se você quisesse salvar a vida dele, era só... Tirar a barra. Só dava pra tirar? Ou colocar o pé dele no chão. Sim. Tem essa possibilidade. Porque eu vi a Mari Watanabe, que é a única pessoa que estava no apartamento quando tudo aconteceu, dando uma entrevista pro Raul Ferreira, se não tô enganado, podcast Sem Limites, chama. E ela fala que ele subiu num banquinho pra se pendurar. Aqui? Então, aqui ele já não precisa subir no banco nem pra se pendurar com a mão na barra. Quem dirá pra se pendurar em um negócio que tá pendurado numa barra que é baixa. Você consegue colocar a próxima foto aí, Gabriel, pra gente ver o lençol pendurado na barra? Ó, pessoas que acham esse assunto sensível, é melhor vocês não assistirem essa parte, porque dá pra ver aqui o lençol. Aqui, gente. Vocês lembram que a perninha dele tava flexionada aqui? A mãozinha dele tava aqui, a cabeça dele... fazendo barra tava mais ou menos aqui. Esse é o lençol que supostamente o PC Siqueira conseguiu. O que eu tô achando estranho? Isso pra mim, primeiro, que não parece uma forca, mas assim, pode ser que seja e eu não tô conseguindo enxergar porque tá tudo bagunçado. Sim. Tem um pano aqui, que não é bem uma fita, parece um pano, parece um cachecol, não parece? Sim. Tem até a franjinha do cachecol aqui? Sim. Você tá enxergando mesmo que eu? Porque a foto tá meio escura, não dá pra entender. Só que a Mari Watanabe falou nesse podcast do Raul que ele se enforcou com uma fita. Com uma fita não, desculpa, com fio. Ah, com fio? Com fio. Cadê o fio? Eu acho que lá no inquérito diz que ele colocou uma fita. Então, a história não tá batendo. Primeiro ela fala que foi com uma fita, depois ela fala que foi com fio, e com a foto da cena de onde aconteceu, tem um cachecol e um lençol. Não é estranho? Porque a verdade, ela é uma só, você sabe, né? A verdade você pode contar ela hoje ou daqui a 500 anos. Sim. Ela nunca vai mudar. Não. Agora, quando a história começa a mudar muito, é porque talvez tenha alguma mentira. E aí tem o problema de... Ele nunca foi visto pendurado. Ele foi encontrado em um colchão. Ninguém viu ele pendurado. Na sala. Acho que tá escrito no inquérito que é na sala. A pessoa supostamente não conseguiu segurar ele, ajudar, porque ele tava empurrando ela. E porque ele era muito pesado, segundo o que ela falou? Em algo que ele dá pé, só ele colocar o pé no chão, que a perninha dele
Gente, vamos lá. Você tá sendo sufocado. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai perder a força, sua perna vai pro chão. Qual é a coisa que vai acontecer com você? Você vai ficar em pé. Enfim, ninguém encontrou ele pendurado aqui. Encontraram ele só deitado no colchão. Tá. Uma mulher encontrou ele. A porta tava aberta. Uma vizinha, Uma né? vizinha. A porta tava aberta. Ela chamou a emergência. Porque ela encontrou ele deitado nesse colchão. Os vizinhos dizem que não ouviram nada. Não ouviram ninguém gritando. Não ouviram ninguém pedindo ajuda. E aí? Gente, essa história tá muito desconexa. Porque eu assisti todo esse podcast da versão da Mari Watanabe. Sim. E ela Eu não fala assisti, o seguinte. Não. Eu vi só uns vídeos no TikTok. Eu não consigo ficar vendo essas coisas, não. Eu assisti inteira. A gente assistiu no 2x, mas assiste. Vou tentar. Então, ela fala o seguinte. Que eu já acho uma história desconexa. Eu tenho o direito de achar o que eu quiser. Não tô acusando ninguém de nada. Sim. Se você for me processar, eu já tô aqui, né, fazendo minha defesa. Em caso de investigação. Então, eu acho estranho o seguinte, que ela fala assim, que ele acordou naquele dia e ele falou pra ela que aquele era o dia que tudo ia acontecer. Uhum. Que ele iria se matar naquele dia. Ele falou isso pra ela. Tá. Se o meu marido virar pra mim e falar um negócio desse, primeira coisa, emergência. Tem uma Sim. pessoa aqui tentando tirar a própria Sim. vida. Vamos Sim. internada, acalmante na veia? Tudo bem, ela não fez isso. Aí depois ela falou que começou a ver ele circulando em volta de preparar a sua morte. Com uma fita e um lençol. Na Aí barra móvel. falou que ele dá começou a pé. fazer diversas forcas pelo apartamento. E ela vendo, né? Ela vendo lá de braço cruzado? Não sei. Ai, meu Deus, fiquei nervosa. De braço cruzado. Fica lá de braço cruzado. Você vendo a pessoa fazendo a forca. Eu ia desfazer, eu ia chamar a polícia, eu sei lá, eu ia gritar. Eu tô falando como eu agi. Como você agiria? Desesperadamente. Eu ia bater no primeiro. Eu ia na ligar porta pra que mãe, eu visse. ia ligar pro irmão, eu ia ligar pra polícia, eu ia ligar pra todo mundo. Aí é que tá. O que a amiga dele tá relatando na conta dela do TikTok é... Ele tava isolado dos amigos. Muitos amigos estavam preocupados porque não tinham acesso a ele ou muito pouco acesso, porque controlavam com quem ele podia falar. Quando ele era pego falando em vídeo com a amiga dele, ele passava por um escândalo, chegou a apanhar. Meu Deus. Então, ele estava sendo muito isolado da vida social dele. Então, eu acho que a pessoa que viu ele fazendo essas coisas não tinha nem vontade e nem contato com os amigos dele para pedir ajuda para os amigos. Porque ele era isolado, os dois estavam meio que isolados. Sabe, você é meu e você não vai falar com seus amigos... E eu também não tenho contato com eles, então não vou falar com nenhum deles. Não, ainda que fosse o caso, você pode ligar pra emergência, você pode ligar para os familiares, você pode gritar pelo vizinho, pelo porteiro, sei lá, qualquer coisa. E o estranho é os vizinhos responderem como testemunhas, dizendo, a gente não viu nada não. A gente não viu pedido de ajuda, grito, nada. Então, aí ela conta assim no podcast, que aí ela tava deitada no sofá, seu marido tá fazendo forca pela casa, mas tá deitada no sofá. Ela tava deitada no sofá, e aí ela viu ele subindo num banco, em um banquinho, pra se pendurar nesse treco aí. E que foi num fio, não foi no... Ele fez a forca no lençol, mas ele se pendurou num fio que apareceu do nada, de forma mágica. Mas como assim ele se pendurou num fio? Ele amarrou o pescoço dele num fio? Teria feito a forca com o fio. Um fio. Tipo um cabo. Gente, cadê o cabo? Então, o cabo não tá aí, claramente. Ela falou que também não sabe de onde partiu esse cabo, esse fio, de onde ele pegou, mas que tinha um fio. Tá. Aí, no momento que ele chutou a cadeira, foi quando ela foi tentar resgatar ele. Que cadeira ele dava a pé aqui? Então, aí ela tentou pegar o corpo dele, só que o corpo dele é muito pesado. Então, ela não conseguiu. E nisso... ela pegou e chamou uma vizinha. E só então a emergência foi chamada. Mas a vizinha não disse que encontrou ele sozinha? Então, aí alguém tá falando mentira aqui. Quem que tá falando a mentira? E cadê a cadeira chutada? Não, e outra coisa. Se ela não conseguiu segurar ele aqui pra salvar a vida dele, como que ela conseguiu tirar o cara daí e colocar ele no colchão? Desamarrou, é que isso é horrível de falar, mas como que ela tirou o pescoço dele dali e deitou ele no colchão? Pois é. Ela Nada narrou faz como sentido. ele foi encontrado no colchão e ninguém perguntou como você colocou ele no colchão. A polícia não quis perguntar isso.
Ai, gente, a polícia às vezes faz umas coisas que Ai, é gente, decepcionante. sério, tá me dando... Bom, vai me dar dor de barriga? Olha, a gente tá aqui com o inquérito dessa investigação e tá falando o seguinte, ó. O local se trata de um condomínio vertical de 4 andares, com o corpo da vítima em seu apartamento, que se encontrava preservado por uma viatura, etc. De forma preliminar, foi possível visualizar uma residência com muita bagunça, desorganização, bem como a presença de medicamentos controlados e substância pulverulenta similar à cocaína. No mais, visualizou o corpo da vítima deitado em um colchão na sala e que havia um lençol e uma fita presa numa barra fixa que ficava na porta de entrada do quarto do casal. Fita crepe, porque não dá nem pra ver a fita. O que seria fita? Sendo um possível caso de suicidal, que será melhor apurado em sede do inquérito policial. Somado a isso, na constatação do óbito feita pela doutora X, destaca como principal causa o enforcamento da vítima. É que tá aqui meio ruim de ler. E uma intoxicação por abuso de substâncias controladas. Aí, eu lembrei de outro trecho do vídeo da amiga dele. A amiga dele narra que supostamente a companheira dele ficava estimulando ele a usar droga e alguns tipos de droga porque ela dizia que ele não era homem o suficiente pra usar. E aí ficava aqui, como que você não vai usar? Você não é homem? Desafiando o cara. Exato. E aí aqui a gente tem a narração da companheira dele. Aqui, ela diz que era companheira da vítima há 1 ano e meio e moravam juntos, que o casal estava em uma fase conturbada e que tínhamos terminado há 2 dias. Nossa, isso tá mal escrito, hein? O que, após o término, Paulo César aumentou o uso de medicamentos controlados, álcool e cocaína, que ele já era usuário de tais substâncias. Que Paulo César já tinha tentado tirar a própria vida. Outras vezes, fato de conhecimento midiático. Ele fez live gritando com ela, né? Agora, tentando se ver, eu não lembro. Que no dia 26 de dezembro, a vítima tomou 2 caixas de Rivotril e usou grande quantidade de cocaína, que na presença dela, a vítima passou o dia dopada em função do efeito dos remédios. Como que alguém que tomou 2 caixas de Rivotril... Tá em pé. Tá em pé e conseguiu... Nada faz sentido. Que fez novamente uso de nanã, e com isso passou a ficar agitado e agressivo, tá? Ele tomou 2 caixas de Rivotril e ele ficou agressivo porque ele cheirou pó. Que em dado momento, enquanto estava deitada no sofá, visualizou a vítima amarrando o lençol e uma espécie de fita numa barra entre paredes. A barra que a gente acabou de ver. Que começou a falar e tentar evitar a continuação dos atos e possível... visto que a vítima falava o tempo todo que iria se matar. E em função de força física, a vítima empurrava e afastava. Gente, sério, vai me dar dor de barriga isso aqui. Que em dado momento, ele subiu numa cadeira, prendeu a fita no pescoço e pulou. Pulou pra onde? Só com a altura dele, ele não devia ser tão leve assim. Ele era magro, mas ele era alto. Aquela barra nem... Ai, gente... Você pula, aquilo vai fazer assim, né? Alguma coisa vai fazer. Meu Deus do céu. É estranho. Que ficou tentando sustentar o corpo de Paulo César para que este não se enforcasse. Que não conseguiu evitar no primeiro momento e quando visualizou os olhos se revirando, saiu correndo para pedir ajuda. Que não conseguiu evitar a morte de seu companheiro e entrou em desespero. Que não sabe quem solicitou a SAMU e a polícia militar. Que porque, foi a vizinha. Obviamente, não foi ela, né? Foi a vizinha que viu a porta aberta, entrou no apartamento, supostamente, e viu o corpo dele no colchão. Se ela saiu e ele tava pendurado no lençol, como que a vizinha encontrou ele deitado no colchão? Muito estranho. Alguma coisa não bate. Ele mesmo saiu, deitou no colchão e pensou, agora eu vou bater as botas no colchão. Então, uma fonte me falou o seguinte, que ela ficava desafiando ele a tirar a própria vida, que ela falava que ele não teria coragem, que ela já havia agredido fisicamente ele, que ela dava Rivotril pra ele, ela dopava.
Mas tudo isso supostamente, não temos nada comprovado, né? São os amigos dele Porque que estão fazendo vídeo falando isso. Os amigos dele, um amigo dele falou que ele não gostava do efeito do Rivotril. Sim. Então ele não usava Rivotril, ele não tomava Rivotril. E é tudo muito desconexo, né? Essa história tá muito desconexo. Porque, e aí ele assim, tomou 2 caixas do negócio que ele não gostava. Então. Existem 2 linhas do tempo aqui, que não se conectam. Que é o relato da vizinha e o relato da Maria Watanabe. Essas 2 linhas do tempo, elas não se conectam. E talvez seria uma omissão de socorro da Maria Luísa Watanabe não ter chamado a emergência. Ficar fora do apartamento. Não, e assim, se ela falou que desde cedo ele estava planejando a morte dele, ela não ter chamado a emergência seria uma omissão de socorro? O quão tóxico é uma relação pra você ver o seu companheiro fazendo forquinhas o dia inteiro e você não pede ajuda porque, tipo, tá fazendo, não vai não. Que maravilha, que paraíso, né? Bem normal. Muito bizarro. Ai, gente, enfim, esse caso aí, ó, tá sendo investigado. Vamos ver no que vai dar. É estranho. Muito estranho. Muito estranho. E que bom que os amigos do PC não estão em silêncio, né? Na verdade, quem faz todo o trabalho ali é o Francis Nu. Eu queria até conversar com o Francis no meu podcast pra ele dar o lado dele. Porque conforme eu falei pro Francis, a gente só tem público o lado da Maria Watanabe. Porque PC Siqueira não tá mais aqui pra falar. Exato. Então, assim, eu queria entender qual que é a visão qual que é o PC Siqueira para os amigos dele, entendeu? A gente tem a visão da internet, que chamava o cara de Pedro, por causa de coisas que realmente ele assumiu ali em áudio, né? A gente tem a visão da Maria Watanabe, que fala que ele era um cara extremamente problemático. E agora eu quero saber a versão do amigo dele. A gente tem os vídeos dele quando ele fez live, mandando ela sair do apartamento dele, ela não saiu. Ela não saiu, tem a... E outra coisa, eles tinham terminado após 2 dias. Ela falou que não ia sair do apartamento porque, como ele era um suicida, ela, já sabendo disso, não saiu do apartamento pra cuidar dele. Aí na hora que ele se enforcou, ela saiu. Gabriel, você muta meu microfone, Gabriel. Tô falando? Gente do céu. Ela é amiga dele. Segundo ela é. A TikToker... Ela mostra nos vídeos dela, ela mostra prints de conversa com ele, perguntando, porque ela conta que ela estava em chamada de vídeo com ele. Quando a companheira dele entra no apartamento e vê que tá falando com ela, ela começa a surtar. Aí ele desliga. E depois tem as mensagens dela pedindo, ficou tudo bem aí? Me assustou isso aí, não sei o quê. Tá tudo bem mesmo? Então ela tem prints de conversa. Tem. Bom, então é isso. Vamos ver, né, o que vai acontecer. A polícia tá investigando, eu espero. Assim, o que eu fiquei sabendo também, vendo o canal do Francis Nu, é que foi noticiado que tava no final do inquérito, mas na verdade, se não me engano, foi semana passada que a primeira pessoa foi chamada pra ser ouvida. Então não tá no final. Justiça brasileira, né? Não está no final. E quanto mais tempo demora pra você investigar a cena de uma morte ou de um crime, não estou falando que esse é o caso, menos evidências você tem, né? Mais provas são perdidas. Quanto mais tempo demora. Tipo, tudo bem. Digamos, a pessoa tá falando a verdade. Vamos lá. Até gaguejei aqui. A pessoa tá falando a verdade. Como caralhos o corpo dele foi parar no colchão se ele tava enforcado na barra? Então, é isso que ninguém explica até agora. A vizinha que tirou? A vizinha que encontrou ele deitado que tirou? Ai, gente, sério, tá me dando dor de cabeça. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Não faz sentido, nem a história é totalmente desconexa. E cadê a família do PC Siqueira? Porque se fosse um irmão, um primo, qualquer parente meu, eu ia atrás, eu ia até no inferno pra esclarecer isso aqui. Porque a história não tá batendo. Como que eles aceitam isso, gente? Eu acho que às vezes até... Não sei se ele não tinha uma relação próxima com a família, talvez, não sei. Ainda que não fosse, né? Segundo o relato da amiga dele, ele tava isolado de todo mundo, ninguém falava com ele direito. Ele tava mais depressivo do que nunca, que ele já tinha muito problema com depressão e que ele tava piorando muito. Imagina. É lógico, né? Nesse ambiente maravilhoso em que ele vivia. Outra coisa, parece que o celular dele foi levado. Foi levado. Ela narra isso também nesse vídeo. Ela fez 3 vídeos, pra quem quiser assistir, vai lá, enfim. E ela narra que... ela diz que a companheira dele
primeiro perdeu o celular, depois o celular tava não sei aonde, depois não ia entregar o celular e não conseguem o celular do PC Siqueira. Simplesmente assim, e a polícia deixou por isso mesmo. Gente, que absurdo. Isso é um absurdo. Que bom que os amigos deles têm os prints, né? Os amigos dele. Será que foi feita autópsia no corpo do PC Siqueira? É, porque dá pra saber se a pessoa morreu enforcada, né? Dá. Dá pra saber. A autópsia esclarece exatamente o que aconteceu agora. Pois é, eles... Não, gente, agora é sério. Não fizeram a autópsia de um cara que supostamente se... Deixa eu ver se... Se suir e foi encontrado no colchão. Ó, tem gente, aqui. Eu tô ficando estressada. O que a médica que analisou o corpo de PC Siqueira disse à polícia? É que assim, a médica analisou ali, né? Na cena Sim. do ato. Ela não levou pra uma autópsia. A autópsia é um exame muito mais detalhado. Caraca. Nossa, abre 200 propagandas esses aqui, sites. Somado a isso, na constatação do óbito feita pela doutora médica da SAMU, destacada como principal causa da morte o enforcamento da vítima junto a uma intoxicação por abuso de substâncias controladas e ou proibidas. Ou seja, supostamente ele se enforcou e aí ele saiu do enforcamento dele, ele mesmo, andou até o colchão e morreu intoxicado. Então, muito desconexo, tudo muito desconexo. Tem 2 linhas do tempo que não batem, tem 2 versões, uma delas é a verdadeira e outra é a mentirosa. Loucura. E se a polícia não conseguiu apurar isso na época, espero que agora apure. Porque... E assim, mesmo que a polícia não consiga o celular dele, eles não conseguem ter acesso à conta por determinação judicial? Tipo, entrar na conta da pessoa? Eu não sei. Do WhatsApp... Tipo, entrar no Instagram, entrar no Telegram, entrar no Twitter, sei lá, entrar em algum lugar. Vai saber o que tinha ali dentro, né? Sabe que a Mari Watanabe também fala nesse podcast? Ela fala que tirou foto de uma das forcas e mandou pro amigo dele. Pra um amigo. Ó, ele tá aqui tentando. Tipo assim, se você teve tempo de tirar uma foto da forca e mandar pra um amigo, por que você não ligou pro 90, cara? Não faz sentido nenhum isso. Pelo menos omissão de socorro é. Ó, a médica legista responsável pelas investigações da tragédia afirmou que ele morreu de intoxicação por abuso de substâncias controladas e proibidas, combinada com asfixia por enforcamento. Mas o enforcamento pode ser feito de diversas formas, né, gente? Sim, ainda mais se você estiver desacordado. Exatamente. Né? Ai, Gabriel, muta meu microfone. Me muta, por favor. Investigação do fatos e red flags aqui. Muitos red flags dessa vez, hein? As red flags dessa vez não estão sendo nós. Nossa Senhora, Jesus Cristo. Sério, tô até com a mão gelada. Ele tinha alguma pólice, estão questionando no chat, mas não, acredito que não, mas ele tinha um apartamento dele, né, que era dele, em Santo Amaro. E em uma possível união estável, talvez ela... né, não sei. Vou ficar quieta. Chat. Vocês que podem escrever aí, o meu microfone vai ser mutado em breve. Enfim... É isso que temos sobre esse caso hoje, né? É isso. E temos 2... Podemos ir pro próximo? Podemos. Sem se comprometer?